Agora tentaremos compreender, do nosso ponto de vista, as componentes físicas e espirituais de um postulante. Vamos sintetizar como aquele que bate à porta do templo poderia ser imaginado sob a ótica egípcia, que previa uma identidade composta tanto física quanto espiritual. No entanto, como não conheço essa língua, peço desculpas antecipadamente por eventuais imprecisões na pronúncia. Comecemos por alguns componentes. Seku ou Kat, o corpo físico. Trata-se do corpo material, ou seja, o invólucro que reúne todas as demais partes do ser durante o período de existência da pessoa no mundo material. Sekhen. Sekhen. Energia, força, poder e luz de uma pessoa falecida. Alguns dizem que é a soma de todas as energias resultantes da existência e da união entre as partes espirituais e físicas de um ser vivo. Para alguns, essa energia se dissipa junto com o corpo físico. Para outros, após a morte, ela vive eternamente, permanecendo unida ao Ka, energia vital luminosa, única e exclusiva para cada pessoa, responsável por manter o corpo vivo. É a energia cósmica a qual a energia vital está ligada, sendo, portanto, independente da energia existencial do corpo. Nos hieróglifos, geralmente é representada por um ibis, como este. Ku, a personalidade, o caráter, a sede dos desejos. É um elemento vital estreitamente ligado à existência do corpo e era representado assim, um rosto com os dois braços erguidos. Eka, a força sobrenatural criadora e ativa, da qual podem derivar faculdades mágicas. Essa força flui independentemente da existência física individual e não deve ser subestimada nem esquecida. Ren, energia existencial ligada ao nome e à sua pronúncia. Ibe, o coração metafísico que, no momento adequado, deverá ser submetido à pesagem, ecostasia, pois é a sede de todas as emoções e interage com as funções do cérebro. Aqui temos uma representação dos vasos canopos. Ba, a verdadeira alma, uma parte divina totalmente espiritual. Residiria no coração metafísico e representaria uma inteligência superior à dimensão humana. Quando liberta do corpo por ser de natureza divina, poderia ascender às dimensões espirituais mais elevadas. Era representada como um pássaro com cabeça humana. Kaibit, uma componente imaterial, uma espécie de duplicação da alma. Shout, uma espécie de sombra formada pela presença de aspectos derivados das paixões. Seria a ligação menos luminosa entre o corpo e os elementos incorpóreos do indivíduo. Justamente essa parte estaria entre as mais envolvidas, além do corpo físico, na experiência que o postulante viverá durante todo o caminho iniciático. Aqui está a sombra. Ao observarmos esse esquema de referência, podemos enxergar a divisão entre Duat e a Menti, relacionando-a ao movimento solar entre o dia e a noite, o que também se remete ao percurso iniciático. Esse esquema extremamente sintético nos mostra as barcas solares em seus diferentes momentos, e, portanto, os distintos nomes que o elemento solar assume ao longo de sua trajetória. Kepri, o escaravelho ao amanhecer, Harakht, no seu auge máximo ao meio-dia, Atum, no pôr do sol, Gnum, durante a parte noturna da viagem. As duas barcas solares Manjet e Sektet são muito interessantes. Essa linha horizontal sobre a qual aparecem os dois leões, Aker e Manu, representa a dicotomia sintetizada na divindade Aker, o que pode simbolizar também a passagem do templo, a entrada a oeste, que leva à fase escura, e a passagem à direita, que leva ao amanhecer. Ao adentrarmos a parte escura, o postulante enfrentará a prova crucial da sala de Maat, ou seja, a psicostasia. Retomemos a análise do corpo físico, o invólucro que contém todas as partes do ser durante sua existência no mundo material. Essa abordagem nos leva até a sala de Amenti, onde ocorre a pesagem do coração. No nosso caso, tanto para a via masculina quanto para a feminina, corresponde ao terceiro grau, mestre ou mestra.
Aqui temos um resumo da cena com as 42 divindades juradas que observam o que acontece. A balança e a pena de Maat comparam os pesos. O Kai Beach, ou sombra que mencionamos antes, está presente. O Ba, pronto para alçar voo. Anubis, que supervisiona a pesagem. Thoth, que registra o resultado. E Amit, o monstro devorador, pronto para consumir aqueles cujo coração for demasiado pesado. Paralelo cabalístico por analogia cabalística, podemos imaginar uma hipótese de conexão entre a alma e os níveis da árvore da vida, ilustrando sua evolução. Aqui vemos os 4 mundos e as 10 Sephiroth, assim como os diferentes níveis da alma, Nefesh, Ruach, Neshama, e as categorias superiores Shaya e Yeshida. Nos graus subsequentes, tanto masculinos quanto femininos, são propostas experiências que poderiam levar o iniciado a cruzar a última fronteira ao final de seu caminho. A partir deste ponto, tentarei sintetizar uma parte desse caminho, descrevendo alegorias e analogias que indicam a formação necessária para alcançar um ponto-chave. É a partir desse marco que a parte mais importante do percurso se inicia, e não a parte conclusiva, como alguns externos possam supor. Para compreender melhor o que isso significa, é útil considerar os paradigmas egípcios, que raramente discutimos em profundidade. Talvez porque essa tradição mística tenha se desenvolvido e transformado ao longo de milênios, sobrepondo-se às particularidades locais. No entanto, para nós, o esquema das alegorias referentes ao nosso percurso pode ser imaginado genericamente como vinculado a hipóteses metafísicas sobre mente e espiritualidade elevada e o desconhecido. Assim, ao mergulharmos na vastidão dos múltiplos símbolos egípcios, devemos sempre ter em mente os leões Aker e Manu, que, como vimos, estão posicionados no plano horizontal a leste e a oeste, representando a divindade Aker, que sintetiza os opostos. Agora podemos reconsiderar sob essa perspectiva o que acontece àquele que bate à nossa porta. Para o postulante, seja ele masculino ou feminino, o primeiro contato, ao cruzar o limiar da pirâmide, se torna uma experiência difícil. Se ele chegou acompanhado, logo se vê sozinho, diante de um personagem emblemático, inquietante e armado, ao qual é confiado. Esse personagem não pode ser identificado, pois veste uma túnica e um capuz escuros que o cobrem por completo. No caminho masculino, esse traje é inteiramente escuro. No feminino, o capuz permanece negro, mas o restante pode ser branco. Ambos portam uma espada, cujo simbolismo nesse contexto já foi amplamente discutido. Essa figura não é hostil de imediato, mas também não demonstra gentileza. Trata-se de um guia, uma referência transitória, uma figura de confiança. Esse tipo de acompanhante que conduz almas no além é representado em diversas tradições egípcias e aparece em outras civilizações como um guardião, um barqueiro, um psicopompo, um anjo, etc. Podemos lembrar, por exemplo, da Divina Comédia de Dante. Aqui vemos uma ilustração fantasiosa de como esse barqueiro poderia ser imaginado. Se o postulante seguir esse guia misterioso, que pode ser um pouco inquietante, ele começará um caminho sem interrupções, né, rumo ao objetivo almejado. Não haverá soluções intermediárias. A única forma de avançar será por meio de uma decisão clara e inequívoca da vontade, conectada aos pensamentos, palavras e ações do próprio postulante. Mencionei anteriormente que o neófito é composto por múltiplas camadas, não apenas espirituais, e que essa complexidade deve ser sempre levada em consideração. O candidato não é apenas alguém que entra no gabinete das reflexões para ser advertido sobre os riscos de manter comportamentos pouco virtuosos, como falsidade, medo, traição, etc. Especialmente no caminho feminino, ele é incentivado a se conhecer melhor e a conquistar uma empatia amorosa. Além disso, é convidado a libertar-se voluntariamente do fardo emocional e das paixões que carrega consigo
e que até então acreditava serem valiosas e importantes. Aqui encontramos uma convergência com o campo hermético alquímico. Representações e ensinamentos sugerem atenção, vigilância e perseverança diante daquilo que está sendo realizado. No percurso interior, a escuridão dissolve e fluidifica todas as coisas. Se o candidato prestar atenção a uma determinada ação interna, poderá identificar algo essencial que precisa ser corrigido para ser restaurado a uma nova e correta identidade. Abaixo, vemos a imagem presente nos nossos gabinetes das reflexões. Há muitos símbolos, mas sobre isso podemos falar em outra ocasião. Nessa sala escura, todas as componentes físicas, psíquicas, energéticas e espirituais que constituem a personalidade do candidato ainda estão unidas. No entanto, o simples fato de precisar focar sua atenção em seus deveres gera uma troca de vibração entre esses elementos. Isso se intensifica ainda mais se a parte divina, totalmente espiritual que habita o coração, começar a interagir com algo que não é apenas matéria, algo que permeia um ambiente purificado e consagrado como o templo. Essa experiência pode levar a outras perspectivas, nas quais os conceitos de consciência e alma abrem caminho para uma análise cabalística. Isso nos leva à hipótese de múltiplos níveis espirituais, caracterizados pelas Sephiroth. Ainda que o postulante não tenha consciência disso, essas energias espirituais atuam nele da mesma forma como sempre agiram desde tempos imemoriais. No ponto em que o candidato se encontra, o guardião, o guia, o investigador armado já não é mais necessário. Ele é substituído por um psicopompo, que, embora continue desconhecido pelo postulante, mantém seu capuz e possui a sensibilidade intuitiva e espiritual necessária para controlar as energias que compõem a dicotomia que permeia toda a criação. Por exemplo, na tradição egípcia, Anubis guiava as almas no além. Aqui usei a imagem de um Ansh, Hermes Mercúrio, que voando conduz as almas na travessia do além. Elas aparecem presas a ele por cordas sutis. A partir deste ponto, aquilo que foi escrito pelo postulante como resposta às 3 perguntas do pequeno gabinete será transferido para outro ambiente após uma penetração intuitiva da verdade. O conteúdo será entregue a quem o lerá, ativando assim a magia da palavra. Esse mesmo conhecimento será projetado por meio da força ardente da chama para testemunhas não materiais. Assim, também a energia sobrenatural, criadora, mágica e ativa que acompanha o postulante e que fixou seus pensamentos no papel, terá sido devidamente ativada. O caminho de homens e mulheres. A partir desse momento, os caminhos de homens e mulheres apresentam semelhanças, mas progressivamente tornam-se diferentes, ainda que análogos. Isso se dá para que cada um possa interagir adequadamente com as peculiaridades da própria natureza. Em ambos os casos, o corpo físico e o desdobramento da alma divina, a sombra, Kaibit, serão envolvidos antes e depois da pesagem do coração metafísico, uma etapa que deve ser enfrentada em um certo momento do percurso. Do ponto de vista alquímico, esse processo pode ser comparado a múltiplas analogias, começando pela fase da nigredo. No entanto, a força sobrenatural criadora e mágica continuará a fluir de maneira independente, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, as preparações necessárias para entrar no templo físico e para interagir com o templo espiritual são diferentes. Uma característica comum nessa fase e em outros momentos do avanço iniciático é a impossibilidade parcial ou total de utilizar a visão tanto no plano material quanto no espiritual. Isso poderia estar relacionado às klifot, que na tradição cabalística são como cascas ou involucros impuros. Além disso, nenhum postulante em nenhuma câmara ou grau, seja homem ou mulher, é capaz de remover sozinho os véus vendas que cobrem seus olhos. Sempre há a necessidade de uma ajuda extraordinária. Essa incapacidade de atuar diretamente sobre aspectos do mundo metafísico faz com que seja necessário um auxílio externo, vindo de entidades com faculdades superiores às humanas. Isso nos lembra a famosa citação sobre Isis Velada, que há milhares de anos em Sais tinha escrito em seu templo: Eu sou a grande deusa Isis, aquela que foi, que é e que será eternamente. Nenhum mortal pode levantar este meu véu. Aqui vemos uma estátua representando Isis Velada. Além disso, há um ponto comum, a origem no escuro do Ocidente, onde o percurso do Sol mergulha na escuridão.
Isso nos remete ao mito da transição da forma ovoidal de Atum ao pôr do sol, para Khnum, na escuridão da noite, e depois para Khepri ao amanhecer, antes de retornar à sua forma de Haharakti ao meio-dia. Essas imagens antropomórficas são frequentemente representadas nas barcas solares Manjet e Sektet, que percorrem os ciclos diurno e noturno, sendo encontradas em diversos sítios arqueológicos e nos papiros, como no chamado Livro dos Mortos. Existe ainda uma correspondência astrológica ligada ao ciclo solar. O signo de Libra, Balança e Virgem, associados ao entardecer e ao início da noite, tendem a estar voltados para o oeste. Já os signos de Áries e Peixes, que correspondem ao final da noite e ao amanhecer, estão direcionados para o leste. Aqui temos uma hipótese de distribuição simbólica de um templo, onde Áries e Peixes ocupam a zona leste, enquanto Virgem e Libra estão voltados para oeste e ocidente. O caminho masculino e a purificação brutalmente física. No caminho masculino, a progressiva experiência de purificação se manifesta de forma brutalmente física, através de um percurso pelos elementos do quaternário. No entanto, isso não pode ser compreendido se antes não se tiver intuição cabalística suficiente, que deve ser buscada através da Sefira Chokmah, a segunda esfera da árvore da vida. No caminho feminino, geralmente predisposto à concretude criativa, essas mesmas questões são imediatamente apresentadas com possibilidades de compreensão ligadas à Binah, a terceira esfera da árvore da vida. A Binah é um conceito fundamental a ser considerado, pois permite que as analogias ocultas em inúmeras questões propostas evidenciem a ausência inicial de virtudes e a presença bem enraizada de seus opostos, que se refletem nos elementos materiais e nas leis e costumes de uma comunidade humana. O propósito desse reconhecimento inicial é permitir que, enfim, o postulante seja penetrado pela intuição indispensável, permitindo que ele prossiga no caminho. O sopro e a ativação da consciência. Para que homens e mulheres possam avançar ainda mais no caminho, é necessário que eles comecem a elevar seu estado do ser. Isso pode ser concebido a partir do vértice superior da grande tríade, ou ainda além da esfera da coroa, Keter. A partir da emansão de Keter, um auxílio extraordinário chega, se concretizando simbolicamente através de um sopro. Isso tem uma analogia com Ruach, o sopro espiritual divino associado à formação da vida. Este é um conceito extremamente importante para os cabalistas, e no rito ocorre por meio do venerável mestre ou da venerável mestra. No entanto, eles não agem por conta própria, mas sim como simples e humildes intermediários do Supremo Artífice. Abaixo está uma ilustração renascentista do sopro divino da criação. Essa ação vibratória afeta diretamente tanto a alma verdadeira e própria, ou seja, a parte divina totalmente espiritual, quanto a força sobrenatural criadora e ativa, que pode estar na origem das faculdades mágicas que permeiam todas as coisas, incluindo os postulantes. Se após essa fase do sopro, os postulantes forem capazes de escolher e assumirem as primeiras responsabilidades, tanto internas quanto externas, então seus compromissos farão vibrar ainda mais os elementos espirituais e mágicos que os compõem. O compromisso e a entrada na comunidade. Como consequência da formulação solene dos compromissos, cada postulante entra para uma nova comunidade iniciática. Nesta fase, a vibração mágica e espiritual está plenamente ativada. A sombra Kaibit, ou desdobramento da alma divina, pode continuar seu caminho metafísico, enquanto o corpo físico se move dentro do templo material. Portanto, tanto o elemento físico quanto a sombra participam ativamente desse processo. Para o elemento feminino, o caminho continua com formulação dos compromissos, uma prova física particular que tem um impacto emocional considerável. Essa prova envolve um aspecto estético ligado à capacidade de atração e fascínio, que precisa ser superado. Após essa fase, ocorre imediatamente o reconhecimento mútuo entre aqueles que habitualmente ocupam o templo, tanto no sentido interior quanto exterior. Isso permite prosseguir na formação necessária ao avanço pelo caminho desconhecido, repleto de potenciais perigos espirituais. A iniciação feminina se desenvolve mais facilmente se, conforme previsto por essa prova, as postulantes se despirem de seu orgulho, recuperarem, pelo menos em parte, a inocência e a virtude.
Esses elementos podem ser simbólicos como uma rosa, caminho masculino, conhecimento e desafios. O elemento masculino poderá atingir uma condição semelhante apenas depois de demonstrar que adquiriu conhecimento sobre como se mover corretamente, incluindo gestos, toques, palavras necessárias para interagir com os guardiões e outros personagens. Esses personagens, em sua maioria, se apresentam como sombras hostis ao longo do caminho. As 12 sequências astrológicas rentadas no templo evocam, de maneira sintetizada e estilizada, uma conexão com o famoso zodíaco do templo de Ndera. Essa relação sugere não apenas a influência dos 7 astros tradicionais, mas também conceitos analógicos que se conectam ao mundo metafísico, descrito anteriormente sob o nome de Duat. Assim, ao analisar essas sequências sob as lentes dos princípios binário, ternário, quaternário, temos um vislumbre inicial do longo caminho a ser percorrido. Esse caminho deve ser concluído antes que se possa alcançar a soleira do limiar final e redescobrir a luz, simbolizada pela imagem solar de Kepri emergindo ao amanhecer. Abaixo, temos uma reprodução da imagem encontrada no teto do templo de Dendera, representando esse ciclo, estruturado para facilitar a leitura mantendo o conteúdo original. O caminho masculino, desafios e coagulação da consciência. Após o período de aprendizado, o iniciado masculino, ainda que tenha adquirido certa percepção espiritual, descobre rapidamente que está longe de estar preparado para os desafios que ainda precisa enfrentar. O corpo físico, que contém a inteligência animal e abriga todas as partes do ser, precisará ativar uma de suas faculdades essenciais: a personalidade e o caráter, a sede dos desejos. Isso exigirá que ele revisite suas falhas e carências, tanto as positivas quanto as negativas, para que possa consolidar o que havia sido fluidificado até aquele momento. Essa transição é auxiliada por um novo psicopompo, que o ajudará a coagular e solidificar aquilo que foi dissolvido. Essa fase pode ser simbolizada por um trono posicionado na direção da coluna lunar, como um sinal de que algo precisa ser estruturado. A cada etapa da jornada, o acompanhante espiritual ativa a energia criadora mágica, que permeia todas as coisas de maneira autônoma, iluminando o caminho com 5 pequenas luzes, fixando cada nova conquista em diversos planos da existência. Para a sombra espiritual, junto à inteligência física, esse estágio representa a necessidade de abrir caminhos de compreensão, talhando e lapidando o necessário para alcançar consciência plena sobre as próprias percepções sensoriais e capacidades físicas. Por meio desse processo, que consiste em relacionar uma grandeza física a eventos, fenômenos e objetos do mundo real, o postulante poderá intuir a harmonia que subjaz à criatividade humana, que se manifesta ao longo do tempo. Isso levará a ser capaz de realizar gestos, sinais e toques apropriados, garantindo liberdade de passagem para um novo ambiente iluminado pelo brilho de uma estrela flamejante. Essa estrela é um símbolo do conhecimento, representando a importância da ciência, da música, da astrologia, da correta pronúncia das palavras sagradas. Somente após dominar esses aspectos será possível prosseguir na jornada. Porém, para isso, será essencial medir com precisão rigorosa aquilo que se pode derivar de um campo de estudo capaz de questionar e refletir sobre o mundo e sobre o próprio ser humano. Esse estudo deverá investigar o sentido do ser e da existência, conduzindo a uma nova consciência. Aqui temos uma imagem da estrela flamejante citada anteriormente. O caminho feminino enfrentando o desconhecido. Após o aprendizado inicial, a postulante feminina se depara com uma percepção brusca de sua própria impreparação para trilhar o caminho metafísico. Isso se manifesta simbolicamente por meio da incapacidade de enxergar para onde se está caminhando. Essa condição não é apenas simbólica, mas também física. Algumas vendas ou invólucros espirituais ainda não foram completamente removidos, ou, se foram, acabaram se recompondo. Ao cruzar o limiar do desconhecido, ela percebe que não está sozinha, mas assim como no caso masculino, tem um acompanhante. Contudo, ao contrário da jornada masculina, é outro elemento feminino que a torna impotente, impedindo-a de reagir diante de um portal ígneo que precisa ser atravessado. Se a postulante superar essa prova, ela se encontrará sozinha novamente,
ainda cega e em meio à escuridão. Mesmo assim, ela permanece dentro do Duat, que, embora mal iluminado, lembra o jardim do Éden, onde já havia encontrado a árvore do conhecimento. No entanto, agora novos perigos se apresentam. Aqui está uma ilustração da postulante vagando dentro do jardim com a árvore do conhecimento ao fundo. Nesta fase, a postulante recebe uma arma, um punhal ou faca para enfrentar os desafios. Ela sente que seus medos e angústias aumentam, intensificados por ruídos e vozes cavernosas que tentam convencê-la a desistir do caminho. É neste momento que o verdadeiro perigo se revela de forma sutil e rastejante. O perigo surge na dupla presença sedutora da serpente. Nakash, a serpente bíblica dos cabalistas. Apophis, a serpente do caos, que atacava sistematicamente a barca solar durante sua jornada noturna. Aqui está um papiro egípcio mostrando a barca solar com Ra e Set atacando Apophis para protegê-la. O contato com essa entidade obscura provocado por sugestões e pressões externas enfraquece ainda mais a personalidade já frágil da postulante, abrindo espaço para a sedução entrar na sede de seus desejos. A insistente oferta de uma oportunidade extraordinária e ilusória, uma maneira de evitar os desafios e obter poder sem mérito, seduz a postulante a aceitar algo que parece irresistível. Isso gera um forte impacto emocional, que altera ainda mais seu equilíbrio interior, permitindo que recupere a visão de forma limitada e distorcida. Porém, sua nova visão é apenas física, enquanto a escuridão interior permanece profunda, impedindo qualquer exame de consciência. Neste estado de mente manipulada por estímulos externos, envolta em semi-escuridão, a postulante reage de maneira agressiva, dominada pelo medo e pela raiva, direcionando sua fúria não contra si mesma, mas contra a serpente, que ela vê como culpada de seus próprios atos, e assim comete um segundo erro. Aqui está o punhal que mencionamos anteriormente e a imagem do serpente sendo atacado. Esse episódio representa um fracasso previsto para um ser nem santo nem perverso. Para os cabalistas, essa prova tem como objetivo trazer à consciência a falta de preparação objetiva, seja psicofísica ou espiritual. A sombra, Kaibit. Somente ao reconhecer essa insuficiência, será possível continuar a jornada com maior humildade. Neste momento, uma figura espiritual benevolente se aproxima, auxiliando o postulante a compreender e enfrentar suas próprias características sensoriais. Esse processo é semelhante ao que ocorre no caminho masculino e permite ao postulante recuperar sua clareza intelectual, essencial para prosseguir na jornada e ativar sua vontade interior. A conquista progressiva do silêncio das paixões é iluminada pela estrela do Oriente, mas sempre sob uma vigilância espiritual rigorosa e implacável caso ocorram novos fracassos. Aqui temos uma representação do anjo exterminador, conforme narrado na Bíblia, no contexto do êxodo do Egito, relacionado ao embate entre Moisés e o faraó, a descida ao Duat e a psicostasia. Tudo que foi descrito até agora representa apenas uma introdução inicial para o iniciado, relacionada à hipotética descida ao Duat. Por analogia, pode-se comparar essa fase à nigredo-alquímica, ou seja, a preparação necessária antes do acesso à sala de Ma'at, também chamada de Sala das Duas Verdades. Essa sala se situa no limite entre dois mundos, onde o coração metafísico é sede de todas as emoções, interações cerebrais e ações terrenas, será submetido à pesagem e ao julgamento final. No templo físico, tanto masculino quanto feminino, essa fase é representada por um cenário simbólico. Um véu divide o espaço sagrado, ocultando da visão aquilo que está conectado ao Oriente. Sobre esse véu divisório está pintada a cena da pesagem do coração. Na dimensão espiritual egípcia do além, essa prova envolve divindades essenciais, cada qual cumprindo seu papel específico. Ma'at, a personificação da justiça e da verdade. Thoth, o escriba divino, que registra o resultado da pesagem. Anubis, que supervisiona o procedimento. O monstro devorador de almas, Amit, aguardando aqueles que falharem na prova. Dentre os elementos mais relevantes para os iniciados que percorrem esse caminho, além do coração metafísico, destacam-se a alma verdadeira, ou seja, a parte divina e completamente espiritual, que reside dentro do coração metafísico. A sombra, uma espécie de desdobramento da alma divina, que já foi mencionada nas provas anteriores.
O mito de Osíris e Ísis, a morte e a ressurreição. Simbolicamente, os postulantes masculinos e femininos reviverão partes do mito de Osíris e Ísis. Entretanto, haverá uma diferença fundamental. O foco masculino será na morte e na ressurreição de Osíris. O foco feminino será na busca e revelação da identidade de Ísis, personificada pela postulante. Abaixo apresentamos novamente a imagem da pesagem do coração, destacando os nomes e os elementos essenciais desse julgamento. A ambientação dessa fase será levemente iluminada para representar o estado de luto e escuridão espiritual após a morte de Osíris, causada por Set. Essa fase tem um paralelo com o que ocorre na interioridade dos postulantes. No caminho masculino, não será possível entrar diretamente no templo, a menos que se pronunciem declarações específicas que guardam semelhança com os textos funerários do papiro de Ani e outras confissões negativas. Esse momento se alinha analogicamente às fórmulas utilizadas antes da experiência da psicostasia. Somente depois de realizar essas declarações rituais, o postulante poderá ter plena visão da cena fúnebre e compreender a necessidade de pesar seu coração. Ele será introduzido com as costas voltadas para o Oriente, permanecendo de pé entre as duas colunas, relembrando a dualidade da criação e sua própria divindade interior. No caminho feminino, a entrada nessa fase aparenta ser mais simples, mas a postulante poderá dar indícios de que está representando o próprio disfarçado como peregrina, tentando manter sua identidade oculta. Alguns elementos sutis de seu vestuário poderão sugerir asas, fazendo alusão à forma como Ísis é frequentemente representada em diversas iconografias egípcias. Aqui temos uma ilustração dessa possível representação, onde se nota a figura da peregrina e suas asas ocultas. Ambos os postulantes reviverão a experiência do resgate do corpo do deus Osíris e sua restauração dentro do sarcófago. Entretanto, haverá uma completa reinterpretação do mito. No caminho masculino, o postulante se tornará ele próprio Osíris, passando por uma transformação radical, tornando-se uma entidade completamente diferente, livre das limitações humanas. Já no caminho feminino, a postulante não viverá a ressurreição de Osíris, mas o processo de sua busca e descoberta. Nesse contexto, ela assume a personificação de Ísis, manifestando suas ações mágicas, que despertam e revelam suas verdadeiras faculdades espirituais. Aqui temos uma ilustração de Ísis alada encontrando o corpo de Osíris. Podemos observar alguns elementos icônicos dessa representação. Ísis sentada em seu trono, o cetro do poder, like gay, as posturas ritualísticas que indicam sua conexão divina. A separação e complementaridade dos caminhos masculino e feminino. Neste estágio, torna-se inegável a diferença essencial entre os papéis masculinos e femininos. Os dois aspectos são complementares, mas opostos. Isso confirma a necessidade de que a formação espiritual dentro do nosso método ocorra de maneira distinta e separada. No caminho masculino, após superar a pesagem do coração, o postulante se conecta à cosmogonia heliopolitana, despertando sua consciência cósmica. Ele também atinge uma nova luminosidade parcial, decorrente da ativação de diferentes energias, que agora se entrelaçam novamente com sua coluna vertebral, consolidando o pescoço e a verticalidade do ser. Esse renascimento é simbolizado pela reerguida do pilar Djed, representando a força restaurada, a ascensão espiritual. Além disso, a verticalidade do Djed está fortemente conectada ao elemento Ankh, que simboliza a energia vital e a renovação espiritual. Abaixo há uma representação pictórica, onde Ísis auxilia na restauração da coluna vertebral de Osíris e na reconstrução de sua verticalidade. A entrada na mente e a evolução espiritual. Tanto no caminho masculino quanto no feminino, a parte divina e totalmente espiritual, o Ba, se desprende e se projeta para entrar na dimensão da mente. Esse movimento se alinha aos níveis espirituais mais elevados da Cabala, a Sephiroth, que correspondem ao grau de iluminação que o iniciado pode alcançar. Porém, essa ascensão não significa o fim da jornada. O Kaibit, a sombra ou desdobramento da alma divina, precisa continuar sua jornada, enfrentando desafios e perigos espirituais no Duat. O objetivo final é alcançar um estado de iluminação maior,
simbolizado pela luz do amanhecer, a ressurreição do Sol representada por Kepri. Essa fase corresponde na alquimia ao processo da albedo, que antecede a rubedo, a plena realização da obra. Agora, as componentes espirituais do iniciado, anteriormente separadas, começam a se tornar menos distintas, integrando-se mais profundamente no conceito de identidade humana. Isso permitirá que o iniciado enfrente novas provas e desafios espirituais, sempre movendo-se em direção à luz, sem jamais perder de vista o eterno retorno. Essa eterna repetição é representada por símbolos herméticos, como a serpente ou o dragão que morde sua própria cauda, os nodos lunares na astrologia. Aqui temos uma imagem do dragão dos nodos lunares, representando a cabeça e a cauda do ciclo eterno. Conclusão e próximos passos. Por ora, encerro aqui esta descrição sintética e aproximativa. Entretanto, ao avançarmos para os graus superiores, ficará ainda mais evidente a distinção de papéis e funções entre os aspectos masculino e feminino. Essa separação se mantém até um possível reencontro final, que ocorre somente no nível da mente, no processo de fusão com a luz e com a espiritualidade mais pura. Esse estado, para os cabalistas, pode ser identificado com a busca da unidade em Keter, a mais alta esfera da árvore da vida. Reitero aqui o que já mencionei no primeiro vídeo. É inútil e incorreto tentar forçar conexões entre este caminho e métodos próprios de outros ritos. Cada sistema possui sua própria linguagem simbólica e estrutura interna, e a tentativa de mesclar conceitos distintos pode levar a interpretações errôneas. No próximo vídeo, analisaremos diversos símbolos presentes no templo, aprofundando ainda mais o entendimento sobre nossa jornada espiritual.